Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se encontra preferencialmente em casa nesses tempos de quarentena. Eu sou o professor Robson Gomes Filho e desejo que você seja muito bem-vindo ao canal História Online. Muito bem, pessoal. Trago vocês para uma aula hoje voltada mais uma vez para a metodologia da pesquisa em História. Não é uma aula comum de se ver na internet. A História para ensino superior é um pouco mais difícil de ser encontrada, mas absolutamente necessária. Não só para estudantes de História, do curso de História, mas também para professores de História que estão buscando uma formação continuada, para pessoas, de uma maneira geral, que desejam conhecer a pesquisa, a produção de conhecimento na área de História, e também para apaixonados em História de uma maneira geral, aqueles que se interessam em conhecer a História em um aspecto um pouco mais profundo, no caso específico que a gente está discutindo aqui, em teoria e metodologia da História, na produção do conhecimento histórico. Mas você também, que é aluno do ensino médio, do ensino fundamental, que quer se interessar um pouco mais por esse outro lado da História, portanto, não um lado do conhecimento em si, mas da produção desse conhecimento, seja também muito bem-vindo a essa discussão que a gente vai fazer hoje. Hoje, nessa aula especificamente, eu trago para vocês uma discussão sobre conceitos, ok? Nós trabalhamos já aulas com fontes, trabalhamos aulas sobre o método histórico e agora uma questão extremamente cara para todos que se interessam não só no cotidiano para entender o que é um conceito, mas principalmente para aqueles que fazem pesquisa, que se interessam por uma pós-graduação, por um projeto de pesquisa, um mestrado, um doutorado, que sempre se deparam com essa dificuldade que é quando você conversa com um professor, com um orientador, e ele fala, bom, mas qual conceito você está utilizando? A partir de qual conceito você está tratando isso ou aquilo? Enfim, é interessante a gente conhecer o que é um conceito, conceituar um conceito para aprender a utilizá-lo de fato ao longo da pesquisa, ok? Vocês devem ter percebido uma pequena diferença na maneira como a gente costuma fazer as nossas aulas, né? Até essa mudança que a minha esposa e eu fizemos agora no canal, as minhas aulas eram somente no Prezi, né? A partir de agora eu vou mesclar então a explicação a partir da minha imagem também, utilizando também aquilo que é característica das aulas que vocês já estão acostumados, aqueles que já seguem o canal a partir das aulas anteriores, que é a utilização do Prezi, ok? Então, olhando aqui o sistema do Prezi, eu trouxe para vocês basicamente 4 discussões principais. A gente vai começar discutindo os conceitos em História, portanto, na área de ciências de História, da História enquanto ciência, o que é um conceito, como se pensar o conceito. Vamos fazer uma diferenciação depois entre conceito, tipologia e categoria, portanto, um conjunto de instrumentos que nós utilizamos na produção de conhecimento, na apreensão da realidade e que são importantes, mas que também são diferentes. Pensar um pouco a relação entre conceito e realidade, até que ponto o conceito e a realidade estão conectados ou não. E, por fim, pensar a relação entre história e sociologia, as fronteiras metodológicas entre história e sociologia que nem sempre estão tão claras, principalmente quando a gente começa em um curso na área de ciências humanas, história ou sociologia, ciências políticas, antropologia, parece que essas fronteiras estão sempre se misturando. Antes de começar a aula, é importante a gente mostrar a partir de quais bibliografias a gente está trabalhando. E aí eu começo com Antoine Proust, 12 lições sobre a história, é um livro fantástico para quem tem interesse em estudar um pouco de metodologia da pesquisa em História. São 12 capítulos só sobre como produzir conhecimento em História, bastante didático, de fácil leitura. Eu vou trabalhar especificamente o capítulo sobre os conceitos. E também algumas citações, principalmente quando a gente for falar de tipologia, de Max Weber, dispensa comentários, Max Weber na sociologia, na economia, na história, no seu clássico Economia e Sociedade, obra póstuma, volume 1, dessa edição da editora da UNB de 2009, ok?
ok? Então vamos lá, vamos começar com os conceitos em história. Eu começo com uma citação do poeta alemão do século XIX, Friedrich Schlegel, que diz o seguinte: é impossível dizer que uma coisa é sem dizer o que ela é. Bom, essa citação é extremamente importante para a gente pensar a ideia de conceito, porque o conceito é justamente aquilo que nos mostra o que a coisa é. Né? Não basta dizer que uma coisa é preciso dizer o que ela é. Não basta dizer, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos do cotidiano, não basta dizer eu sou de esquerda sem dizer, ou pelo menos estar claro para mim, para o meu interlocutor, o que eu entendo que seja esquerda, qual o conceito de esquerda que eu estou utilizando, ou de direita, ou dizer eu sou conservador, eu sou liberal, sem dizer que conceito de liberal, que conceito de conservador você está utilizando. Não basta você apontar para alguém e dizer esse cara é fascista, sem você deixar claro o que é fascismo, ou que esteja claro para você e para o seu interlocutor o que ambos estão entendendo por fascismo. Portanto, o conceito é justamente esse instrumento que nos permite não simplesmente dar algo como uma realidade dada. Por exemplo, uma coisa é eu dizer isto é uma caneca. Bom, eu não preciso explicar o que eu entendo por caneca. A palavra, diferentemente do conceito, a palavra ela já traz o significado em si. Caneca, ou lápis, caneta, quadro, sofá, cadeira. A palavra traz o significado em si. O conceito, ele diz o que esse significado é. Qual é o significado disso, ok? Então essa é uma primeira distinção importante sobre a qual a gente vai se debruçar ao longo dessa aula, especialmente com algumas outras reflexões. Voltando aqui para o Prezi, então, vamos começar com algumas definições do que é conceito, tá? Eu começo com dizendo para vocês que podemos, de um modo geral, definir conceitos como sendo uma generalização da realidade a partir da própria experiência vivida ou conjunto de experiências sistematizadas e sintetizadas em uma expressão ou palavra. Portanto, pessoal, o conceito ele é uma palavra ou uma expressão que representa um conjunto de experiências com a realidade. Ok? Isso é importante porque o conceito sempre está ligado a algo factual, a algo real. Daqui a pouco a gente vai perceber como é que essa relação se dá. Mas é importante demais a gente perceber que, diferentemente da tipologia ou da categoria, como a gente vai falar daqui a pouco, o conceito sempre expressa uma experiência com o real, ou um conjunto de experiências com o real. No caso de conceito histórico, uma experiência localizada no tempo e no espaço. Okay? Necessariamente o conceito tem que estar ligado à realidade nesse sentido. Tá? Voltando aqui, os conceitos, em último caso, são sempre instrumentos de interpretação. Então, os conceitos, embora eles sempre tenham que estar ligados à realidade, o conceito nunca é a própria realidade em si. Não se pode confundir um conceito com a sua realidade, ou aquilo que ele representa, aquela parcela da realidade que ele representa. E aí eu cito Antoine Proust, tá? Então eu cito Antoine Proust no livro 12 lições sobre a história, que eu coloquei nas referências bibliográficas, página 117. Para se tornar um conceito, a palavra tem necessidade de incluir por si só uma pluralidade de significações. Então, diferentemente da própria palavra em si ou da realidade dada, um conceito ele sempre necessariamente tem que trazer uma pluralidade de significações. Okay? Significações de representações dentro de uma palavra. Às vezes as pessoas têm o costume de falar isso de maneira muito errada, né? O meu conceito. Não, um conceito não pode ser meu. Né? É a minha interpretação, a minha visão da realidade, a minha visão sobre um determinado fato, a minha opinião, mas um conceito transcende a minha posição pessoal. Um conceito transcende a minha experiência pessoal. Ele tem que ser um conjunto plural. Ok? Um conjunto plural, complexo, como a gente vai ver, que consegue dar conta de parte da realidade. Mas essa parte da realidade não pode ser só a minha. Ok? Ainda na página 129, o conceito não é a coisa, mas sempre o nome pela qual ela é manifestada, ou seja, a sua representação. Portanto, mais uma vez, não se pode confundir o conceito com a realidade em si. A realidade é expressa, ou parte dessa realidade é expressa por meio de uma palavra ou uma expressão a qual nós damos o nome de conceito. Ok? Vamos lá. Existem na história pelo menos dois tipos de conceitos.
tá? Importantes para a gente diferenciar os que a gente chama de conceitos herdados e conceitos criados. Existe uma diferenciação importante aí sobre a qual a gente vai falar agora. Então, a importante diferenciação entre tipos de conceitos apresentada por Proust se refere a conceitos criados, como sendo aqueles referentes a expressões criadas pelo pesquisador para lhe servir de instrumental de pesquisa, e os conceitos herdados, como sendo expressões já recorrentes, objeto de estudos específicos, utilizados pelo pesquisador como generalização a partir da própria realidade experienciada. Então, por um lado, pessoal, existem alguns conceitos que fazem parte da realidade do nosso objeto. Para a gente entender e ficar claro, o pesquisador é o sujeito que produz o conhecimento, o objeto é aquilo que ele está estudando, ok? Então, quando eu falo o meu objeto, quer dizer aquilo que do passado que eu estou estudando. Por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre a Inquisição medieval, a Inquisição é o tema do passado, mas o Tribunal do Santo Ofício que veio para o Brasil no século XVII, por exemplo, ele é o meu objeto de estudo. Então, o que eu estou pesquisando, o que eu estou investigando é o meu objeto, ok? Então, existe uma diferença entre conceitos que foram criados pelo pesquisador para conseguir dar conta daquela realidade que ele está analisando, na qual o seu objeto está inserido, e conceitos que já fazem parte, as palavras, as expressões que já fazem parte da realidade do objeto e que o pesquisador extrai essa palavra, extrai esse conceito para utilizar na sua pesquisa, ok? Vamos a alguns exemplos. Exemplos de conceitos criados: comunismo, capitalismo, antigo regime, Idade Média, por exemplo. Então, quando a gente pega aqui comunismo, por exemplo, comunismo é um conceito criado. Por quê? Porque o objeto a qual ele se refere não possui essa palavra. Na verdade, o comunismo entra numa situação um pouco complexa, né? Porque o próprio objeto nunca existiu em si, é uma idealização. Mas peraí, Robson, você me falou que o conceito tem que estar ligado à realidade. Como comunismo é um conceito se não há uma realidade do comunismo? O comunismo, enquanto sistema expresso na história, não tem. Mas a ideia dele em sujeitos históricos existe. Esses sujeitos que pensam a proposta comunista, que idealizam a proposta comunista, existem. Eles são o real a qual o conceito se refere, ok? A proposta deles é o real. A imaginação, a idealização deles é o real que está sendo expresso por meio do comunismo. Então, o comunismo não expressa uma realidade dada, mas uma idealização que é a própria realidade. Ficou claro? Espero que tenha ficado. Se não ficou, deixa comentários aqui embaixo do vídeo que a gente vai discutindo isso, ok? Então, nesse sentido, quando a gente pega ali no século XIX, Proudhon, enfim, os chamados socialistas utópicos, depois Marx com os chamados socialismo científico, etc. Quando a gente quando a gente pega esses autores, quando falam do comunismo ou do socialismo, a gente está falando de autores que estão criando um conceito a partir da sua experiência com a realidade para entender o seu objeto. Vou pegar um exemplo disso que talvez fique um pouco mais claro. Quando eu falo socialismo científico e socialismo utópico, o conceito de socialismo utópico, ou esse nome dado ao socialismo utópico, quando a gente pega Proudhon, por exemplo, ele não se entendia como, eu sou um socialista utópico, agora Marx é um socialista científico. Não. Por que não? Porque esse nome foi dado a posteriori, esse nome foi dado depois. Esses conceitos foram criados para interpretar essa diferenciação entre o pensamento de Proudhon, por exemplo, e o pensamento de Marx, ok? Outro conceito, por exemplo, antigo regime. Não dá para imaginar que as pessoas que viviam na França, da corte de Luís XIV, por exemplo, ali no século XVIII, se entendiam como parte de um antigo regime. A ideia de antigo regime só foi criada a partir da Revolução Francesa e principalmente depois da Primavera dos Povos, as revoluções liberais de 1848 e 49. Portanto, não dá para imaginar que essas pessoas se entendiam como parte de um antigo regime, porque esse regime só foi entendido como antigo a partir do momento que houve uma ruptura e a criação de um novo. Ok? Então, é no século XIX que os historiadores, que os intelectuais vão olhar para esse modus operandi da sociedade, do Estado, antes da Revolução Francesa, e vão dizer, bom, isso aqui é um antigo regime, portanto, um conceito criado, ok?
ok? Esse conceito não existia nessa realidade que está sendo estudada, que está sendo pesquisada. Outro conceito muito comum para a gente entender isso é a Idade Média, né? Quando a gente fala de Idade Média, não dá para a gente imaginar que um camponês francês do interior da França, no século XIII, falava, nossa, eu sou um homem medieval. Por que ele não dizia isso? Porque o conceito, a ideia de idade média, idade do meio, só surge a partir do século XVI com o Renascimento e é estruturada, de fato, a partir do século XVIII com o Iluminismo. E aí depois no século XIX com os historiadores, que cria a ciência histórica de fato, vão consolidar essa visão de que entre o período clássico e o chamado Renascimento, que também é chamado de moderno, existiu um período do meio que é chamado de Idade Média. Portanto, mais uma vez, um conceito criado. Ok? Um último exemplo que eu citei aqui, capitalismo. Né? Capitalismo, depois a gente vai fazer essa diferenciação de conceito e tipologia para o capitalismo. Mas capitalismo é um conceito criado posteriormente ao século XVI, quando esse sistema começa a ter origem ali já com o mercantilismo, depois cercamento de terras lá da Inglaterra, analisado por Marx, etc. e tal. As pessoas vão progressivamente entendendo que há uma mudança de regime e são os intelectuais que olham para esse regime e dão o nome de capitalismo. Mas não dá para a gente dizer que as pessoas que viviam no século XVI e para o século XVII se entendiam como capitalistas, porque o próprio sistema, embora já estivesse brotando, já estivesse se consolidando, já existisse, não existia o conceito nessa realidade dada. É diferente, por exemplo, se eu for analisar a sociedade do século XIX ou do começo do século XX, e ali eu encontro o termo capitalismo, e esse conceito deixa de ser um conceito criado, diferente quando eu analiso o século XVI, por exemplo, para ser um conceito herdado, porque o conceito de capitalismo já estava presente naquela realidade estudada. Ficou claro? Se não ficou, deixa um comentário aqui que a gente vai continuar explicando isso daí, ok? Isso a gente entra então, faz essa transição do conceito criado para o conceito herdado. O conceito herdado, então, como o caso do capitalismo a partir do século XIX, século XX de fato, o conceito herdado, ele faz parte da realidade estudada. Okay? Então, quando a gente fala, por exemplo, de sociedade, crise econômica, história, progresso, razão, são palavras, são termos, portanto, conceitos na medida em que expressam experiências históricas, experiências reais, que estão presentes naquela realidade que eu estou estudando, estão presentes naquela realidade, naqueles sujeitos, inclusive no vocabulário daqueles sujeitos que eu estou estudando. Quando a gente pega, por exemplo, no século XVIII para o século XIX, a palavra ou se torna um conceito progresso. Quando eu falo de progresso, as pessoas já conseguem imaginar, já conseguem acoplar nessa palavra um conjunto de experiências históricas ligadas, por exemplo, à Revolução Industrial, que também foi um termo, um conceito criado a posteriori, mas enfim, as transformações técnicas, as melhorias de transporte, de comunicação, etc. Portanto, o conceito criado não faz parte da realidade que você está estudando, enquanto o conceito herdado faz. Vamos pegar, por exemplo, a ideia de corveia, lá do período medieval. A própria palavra já existia no período. As pessoas que praticavam a corveia, né, portanto, os servos em relação aos seus senhores, praticavam com essa palavra, e essa palavra era imbuída desse sentido colocado ali, ok? E aí, ou seja, portanto, é um conceito herdado. Eu tiro da minha fonte, eu tiro do meu objeto esse conceito, essa palavra, e utilizo na minha pesquisa, ok? E aí uma última questão que é importante para a gente dizer, sobre os conceitos herdados principalmente. É preciso que o historiador tenha bastante cuidado, ou historiador, ou pesquisador, quando ele utiliza um conceito herdado, porque nem sempre a noção ou a representação que você tem um determinado conceito num dado momento do tempo é a mesma que se tem no período que se está pesquisando. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo que a gente falou agora há pouco do capitalismo. Se o conceito ele é extraído da realidade e essa realidade está em constante mutação, o próprio conceito tem que estar também em constante mutação. Concorda? Por exemplo, então, capitalismo. Se eu pego o capitalismo quanto conceito herdado, tá? Então do século XIX para o começo do século XX, diferente do capitalismo quanto conceito criado, quando a gente atribui capitalismo a séculos anteriores, a noção real das pessoas desse sistema a partir dessa palavra. Enfim, voltando então, quando eu pego para analisar o capitalismo pensado por Marx ali na industrialização europeia,
França, Alemanha, Inglaterra. O que expressa a palavra capitalismo, ou, por exemplo, o que expressa a palavra burguês, burguesia, proletariado, tem o mesmo significado, tem o mesmo conjunto de experiências do real que tem hoje? Não, não tem. Por quê? Porque o capitalismo daquela época não é o mesmo capitalismo de hoje. A burguesia daquela época não é a mesma burguesia de hoje. Hoje é extremamente complexo você dizer quem é o burguês, por exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, de gestores do capital em contrapartida aos donos do capital. Portanto, o capitalismo mudou, o sistema real mudou, então o conceito também tem que ter mudado. Então é preciso ter muito cuidado quando a gente pega conceitos do passado e tenta interpretar a partir do significado que ele tem no presente. É preciso olhar esse conceito a partir do olhar que tem o seu próprio objeto naquele momento. Ok? Muito bem. Vamos adiante. E aí eu entro numa outra reflexão extremamente interessante a partir dessa diferenciação entre palavra e conceito. E aí eu quero pensar com vocês uma obra muito bacana de Michel Foucault, de 1966, chamada As Palavras e as Coisas. Michel Foucault foi um dos mais importantes filósofos do Ocidente de toda a segunda metade do século XX. E Michel Foucault tinha um interesse em se analisar o que ele chamava de micropoderes, ou seja, as relações de poder que não estão dadas, expressas de maneira visível, por exemplo, entre senhor e servo, entre patrão e empregado, que são expressas visivelmente verticais. Para ele existem relações de micropoderes, teias de poderes em todo tipo de relação humana. E uma dessas relações em que existem essas relações de poder são as relações linguísticas, ok? E aí, claro, ele vai fazer uma distinção, eu coloco aqui nos slides para vocês, que Foucault, por exemplo, analisa como que a partir do século XVIII, especialmente com a criação dos dicionários, a palavra progressivamente deixa de significar uma realidade ou uma coisa para significar apenas outras palavras. Essa é uma primeira reflexão interessante da gente fazer. Não sei se você já teve uma experiência de estudar língua estrangeira, de aprender uma língua estrangeira. É interessante quando a gente está aprendendo língua estrangeira porque a tendência nossa, antes de ganhar uma certa fluidez na língua, é sempre que a gente escuta uma frase, uma expressão, a gente tenta traduzir para a nossa própria língua, no caso nosso, para a língua portuguesa, para então entender o significado dessas palavras. Por quê? Porque uma palavra, ela significa uma coisa, ela representa uma coisa. Falando a palavra, não um conceito. Então, quando a gente pega xícara, quando a gente pega caneca, por exemplo, a palavra caneca, ela tem um significado. Então, quando eu falo caneca, eu não preciso pensar o que significa caneca. A palavra já me remete a uma experiência que eu tenho com a coisa em si. Quando, por exemplo, eu vou pegar caneta, Então, quando eu tenho uma caneta, eu falo a palavra caneta em língua portuguesa, eu não preciso pensar o que é uma caneta. A palavra me remete à experiência com o objeto caneta. Se eu falar Kugelschreiber, por exemplo, que é caneta em alemão, se você não souber o que significa, a palavra não tem sentido nenhum. Se você souber o que significa e não tiver fluência na língua, uma fluência de experiência na língua, você primeiro traduz, ou seja, a palavra Kugelschreiber vai significar caneta e caneta vai significar o objeto. Portanto, vai ter uma mediação, uma palavra que significa uma palavra e não uma palavra que significa uma coisa. É por isso que é tão mais profícuo aprender língua estrangeira quando você vai diretamente para o país. Porque você deixa de traduzir as coisas se uma pessoa fala para você Ich möchte einen Kugelschreiber. Você já consegue entender, sem precisar traduzir para o português, que a pessoa está dizendo eu gostaria de ter uma caneta. Por quê? Porque você tem a experiência direta da palavra significando o real, o objeto, e não mais outras palavras que significam o objeto, ok? Por que isso é importante, pessoal? Porque a língua é um meio de mediação. A língua, ela media realidades. A língua, é por meio da língua que você tem acesso direto à realidade, ou, no caso do conceito, que você tem uma palavra, portanto, uma expressão linguística, que remete a um conjunto de outras palavras que explicam, que é a explicação do conceito, que é a definição do conceito para explicar a realidade.
Para ficar mais claro um pouquinho, o conceito é uma palavra. É uma palavra que leva a outras palavras que levam à realidade. Portanto, todo conceito, por exemplo, quando eu falo capitalismo é um sistema político, econômico, blá, 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 blá. Capitalismo, eu entendo que seja, mas para eu entender o que é de fato o capitalismo, eu preciso entender o conceito. E eu entendo o conceito por meio de outras palavras. Um conjunto de palavras, portanto, uma construção semântica, uma construção linguística que me faça, que me remeta a essa realidade que eu estou tentando alcançar, ok? Portanto, quando eu falo de um conceito, especificamente, esse conceito sempre é mediado por meio da língua, sempre é mediado por meio da linguagem. Daí a linguagem ser um instrumento de poder, também de disputa de legitimidade. Voltando ao slide, por exemplo, alguns exemplos de conceitos que são instrumentos de poder e que por isso tem essa relação interessante entre o conceito e a palavra e a sua mediação linguística. Olha só, golpe. Vamos lembrar aí de 2016, né? Quando a presidente Dilma Rousseff foi impeachmentada, a palavra golpe ecoou bastante no vocabulário das pessoas. Foi golpe, não foi golpe, foi golpe, não foi golpe. Peraí, o que é um golpe? O que é um golpe de Estado? Se eu não souber explicar, né, se não estiver claro para mim, para o meu interlocutor, o que é um golpe de Estado, não faz o menor sentido dizer que eu acho que foi golpe ou eu acho que não foi golpe, ok? Mas o problema é justamente que as pessoas tendem a esvaziar o conceito, né? Esvaziar o significado de um conceito e se apropriar dele como ferramentas de poder. Então, por exemplo, quando Michel Temer vai dizer que não foi golpe, ou inclusive chegar a quase proibir o uso da palavra golpe, né? Criminalizar o uso da palavra golpe, ele está basicamente esvaziando a significação ou o significado do que seja golpe para poder se legitimar enquanto alguém que não é golpista, alguém que entrou no poder, né, de maneira legítima. A mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, de ditadura, né? Eu lembro de um caso muito interessante quando eu falo de ditadura, de um colega que eu tive no curso de alemão que eu fiz em Köln, quando eu estava fazendo doutorado na Alemanha. Ele era um marroquino, chamava... Como é que chamava ele, gente? Chamava Osama, olha o nome desse cidadão, chamava Osama. Ele teve um debate comigo uma vez na aula, durante um exercício que a gente estava fazendo, porque ele queria insistir que o regime político na Rússia era uma ditadura. Eu disse, não, não é uma ditadura. Ele é uma ditadura. Mas o que você entende por ditadura? O cara tá lá, o Putin tá lá há tanto tempo no poder, é uma ditadura. Eu falei, não, peraí. Né? Uma ditadura não é só o que você acha que é uma ditadura. Não, percebem? Um conceito ele não pode partir simplesmente da opinião. Né? Dizer, eu acho que ditadura é quando um cara fica muito tempo no poder. Bom, peraí. Mas o que é a ditadura de fato em termos de conceito? Ou seja, aquilo que transcende a minha opinião está colocado como realidade dada, construída historicamente. Uma ditadura, ela tem elementos próprios que vão além da perpetuação do poder, principalmente quando a gente está falando de um cara que foi eleito, quer goste ou não, mas foi eleito por vários mandatos, pode ter feito uma série de arranjos políticos para permanecer no poder, mas de fato ele continuou sendo eleito, enfim, não é uma ditadura. Né? Não dá, senão a gente vai ter que dizer que Dom Pedro II, o tempo que ele ficou no Brasil, era uma ditadura monárquica. Né? Ou seja, percebe quando a gente fala que o conceito ele expressa o que uma coisa é, ao mesmo tempo ele expressa o que ela não é. Ou seja, quando eu digo que isso daqui é uma caneta azul, ao mesmo tempo eu estou dizendo que ela não é preta, que ela não é vermelha, que ela não é verde, que ela não é rosa. Portanto, quando eu digo que ditadura é um sistema político, há uma supressão de direitos, não há um sufrágio universal, etc, etc. Quando eu estou dizendo o que é a ditadura, eu também estou dizendo que ela não é. Então, ou seja, não é uma ditadura um sistema em que há um sufrágio universal. Não é uma ditadura um sistema que respeita amplamente os direitos do cidadão. Enfim, ou seja, quando eu defino por meio conceitual o que é uma coisa, eu também estou dizendo o que ela não é. E quando você esvazia o conceito de significado para se apropriar politicamente dele, você está simplesmente usurpando linguisticamente, utilizar aí a importância da linguagem que a gente estava falando,
um determinado conceito. Então, dando continuidade, existem alguns instrumentos, como eu disse anteriormente, diferentes para a apreensão da realidade. Esses instrumentos se diferenciam justamente em relação à sua relação com a própria realidade, ok? Então vamos lá. Dentre esses tipos de instrumentos, eu trago 3, pelo menos, que a gente pode entender como principais para se entender a realidade. O primeiro deles, a gente já falou, que é o conceito, enfim, né? A gente acabou discutindo aqui, pelo menos uma meia hora, do que seja um conceito, de fato. O segundo é o que a gente chama de tipologia, tá? Ou tipo ideal, ok? O que é o tipo ideal? Só para a gente entender. O tipo ideal é uma abstração, uma generalização voluntária que se faz, que o pesquisador faz da realidade, elencando características a ponto de se tornar algo ideal, tá? Então daí essa ideia de tipologia ideal, para a partir disso interpretar a realidade. Estranho, né? Não entendeu nada. Ok, vamos pegar alguns exemplos práticos para facilitar um pouquinho disso que a gente está falando. Vamos lá. Por exemplo, você que está me ouvindo tem uma preferência por homem ou por mulher para se relacionar. Aí você cria aí uma idealização do que seja um homem perfeito ou uma idealização do que seja uma mulher perfeita. Quando você faz isso, você elenca uma série de características que deve ter um homem perfeito ou que deve ter uma mulher perfeita. Enfim, um homem perfeito tem que ter essa estatura, tem que ter esse tipo de profissão, sei lá, tem que ter esse tipo de status, tem que ter, falar sobre tais coisas, conversar sobre tais assuntos, tem que ser um bom pai, tem que, enfim, né? Você elenca uma série de características. Com relação à mulher, a mesma coisa, né? Então você tem a mulher perfeita, tem que ser boa dona de casa, tem que trabalhar, tem que ser autônoma, tem que ter... Enfim, né? Cada um cria uma série de características para idealizar o que seja um homem, por exemplo, uma mulher perfeita. Você encontra na realidade, no mundo real, uma mulher ou um homem assim? Não. Absolutamente não encontra. Para que serve, então, essa idealização? Para que quando você encontrar um fulano ou uma fulana com quem você deseja se relacionar, você pode, a partir da sua idealização, dizer se ele mais se aproxima à mulher perfeita ou homem perfeito, ou mais se aproxima à mulher imperfeita ou homem imperfeito. Por exemplo, de 10 características que você elencou que tem que ter um homem perfeito ou uma mulher perfeita, essa fulana com quem você encontrou no Tinder, ela se encaixa em 4 dessas categorias, né? Então ela se aproxima pouco, ela se aproxima muito, ela se aproxima o suficiente para eu arriscar, enfim, né? A tipologia, portanto, é semelhante a isso. É uma idealização que você faz de um determinado elemento que, embora ele não exista na realidade, serve para você analisar a realidade em si, ok? Vamos aprofundar nisso para ficar um pouco mais claro. Utilizando aqui uma citação de Max Weber, Economia e Sociedade, volume 1, páginas 141 para 142. A tipologia sociológica oferece ao trabalho histórico e empírico somente a vantagem, que frequentemente não deve ser subestimada, de poder dizer, no caso particular, de uma forma de dominação, o que há nele de carismático, de carisma hereditário, de carisma institucional, de patriarcal, de burocrático, de estamental, etc. Ou seja, em que ela se aproxima de um desses tipos, além de trabalhar com conceitos razoavelmente inequívocos. Nem de longe se cogita aqui sugerir que toda a realidade possa ser encaixada no esquema conceitual desenvolvido no que segue. Portanto, quando Weber, e Weber é um dos principais teóricos, a utilizar o tipo ideal como uma ferramenta de fato para a apreensão da realidade, quando ele faz isso, ele está dizendo, olha, qual é a vantagem de você idealizar, por exemplo, o que é um líder carismático, o que é um sacerdote, o que é um mago, o que é um profeta, etc, etc. Qual que é a vantagem disso? Se eles não existem na realidade, se o ideal, se o homem perfeito, a mulher perfeita não existe na realidade. A idealização serve para que você analise a realidade, não para que confunda com ela, ok? Vamos lá, só para a gente entender, por exemplo, então, essa diferença fundamental entre tipologia e conceito.
Uma diferenciação básica, então, entre a tipologia e o conceito refere-se ao fato de que, enquanto o primeiro, portanto a tipologia, encerra-se em uma abstração artificial da realidade, generalizando seus elementos de maneira ahistórica, com o fito de se chegar a uma ideia da qual a interpretação da realidade possa enxergar suas peculiaridades, portanto, apenas um recurso heurístico do pesquisador, o segundo, portanto, o conceito refere-se a uma sintetização linguística de um conjunto de experiências concretas utilizadas a partir da realidade como recurso heurístico para interpretar a mesma, sendo, portanto, necessariamente histórico, logo localizado no tempo. Vamos explicar que coisa é essa que eu acabei de ler aqui. Olha só, o conceito, como eu disse, ele nasce da realidade e ele expressa, ainda que complexa, a própria realidade que ele está tentando dar conta. A tipologia não. O pesquisador, quando utiliza uma tipologia, ele tem que ter em mente e tem que deixar claro para o seu leitor ou para o seu interlocutor que aquilo é uma tipologia, portanto ela não existe na realidade. Ela é uma abstração, uma generalização voluntária que serve apenas de instrumento para enxergar o real em si. Vou dar alguns exemplos aqui nos slides, olha só. Exemplos de tipologia: sacerdote, profeta, mago, líder carismático, etc. Tudo isso dentro da obra de Weber, tá? Vou dar um exemplo, então. Sacerdote. Sacerdote é um conceito? Não. Sacerdote é uma tipologia, tá? Por que o sacerdote é um tipo ideal? Porque existe um modelo ou uma ideia geral do que seja um sacerdote. Aquele que porta um carisma institucional, aquele que está à frente de uma religião, de um culto, uma religião de culto, enfim, uma série de características, por exemplo, que Weber vai destacar quando ele vai analisar, vai criar a tipologia do sacerdote. O sacerdote, ele pode existir na religião católica, ele pode existir na religião evangélica, pode existir no judaísmo, pode existir no islamismo, pode existir na Umbanda, pode existir no Candomblé, pode existir agora no século XX, existe o sacerdote, como existia no Egito Antigo, como existia em vários momentos da história. Portanto, por quê? Porque o sacerdote, não existe o sacerdote enquanto essa idealização que Weber coloca. Mas quando você pega essa idealização do sacerdote e analisa a liderança religiosa católica, a liderança religiosa evangélica, a liderança religiosa na Umbanda, cada um vai se aproximar ou se distanciar, em certa medida, dessa idealização do que seja o sacerdote. A mesma coisa com relação ao profeta, a mesma coisa com relação ao mago ou uma liderança carismática. Portanto, a realidade se aproxima ou se distancia da tipologia e a ferramenta é justamente essa, para analisar até que ponto um pai de santo pode ser entendido como um sacerdote ou não. Até que ponto uma liderança budista pode ser entendida como sacerdote ou não. Se ele se encaixa bem, se aproxima bem da tipologia, você pode entendê-lo como um sacerdote, pode passar a interpretá-lo como um sacerdote. Se ele se distancia demais, você então vai dizer, bom, então ali se aproxima mais de outra tipologia religiosa, no caso do Weber, por exemplo, um mago ou um profeta. Depois eu vou gravar umas aulas específicas sobre essas teorias de Weber que são bastante interessantes para a gente analisar a religião, ok? Agora, conceito não. O conceito, ele só pode existir, principalmente no caso de conceito histórico, ele só pode existir na própria realidade. A gente tira portanto, olha só, na tipologia é a idealização interpretando a realidade, e o conceito, você primeiro pega a realidade para abstrair uma expressão, uma palavra que significa que dê conta daquela realidade analisada. Então, o conceito, ele é necessariamente, no caso do conceito histórico, localizado no tempo e no espaço. Por exemplo, o caso de capitalismo, né? Vamos voltar aí no debate, por exemplo, entre Weber e Marx. Marx, por exemplo, interpretou o capitalismo enquanto um conceito. Portanto, nascido ali em meados do século XVII para o século XVIII, o processo de cercamento de terras, da acumulação de capital, blá, 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 blá. Ou seja, ele vai analisar o capitalismo como nascente a partir de um determinado momento, como consolidado a partir de um determinado momento, transformado, enfim, etc., a partir de um determinado momento histórico. Weber, embora entenda o capitalismo como conceito, em determinados momentos da obra, por exemplo, a ética econômica e o espírito do capitalismo, ele diz para o seu leitor que está partindo do pressuposto do capitalismo como tipo ideal. Por quê? Porque para ele qualquer relação
comercial que visa o lucro pode ser entendido como uma relação capitalista. Portanto, no Egito Antigo, na Babilônia, sei lá, no mundo medieval, tudo ali existiam relações capitalistas. Por quê? Porque eu estou pensando no capitalismo como um tipo ideal, que tem essa característica, por exemplo, se a gente pega o capitalismo, tem que ter relações comerciais, relações econômicas, tem que visar o lucro, tem que ter exploração, tem que ter... E aí você pega esse tipo ideal e vai entendendo determinados setores e momentos da história para dizer que ali existem relações capitalistas ou não. Quando Marx entende, então, o capitalismo como um conceito, ele está utilizando uma palavra já criada para expressar um conjunto de uma realidade histórica de um dado momento específico. Vou dar um outro exemplo que talvez fique um pouco mais claro. Quando a gente fala de, por exemplo, comunismo ou socialismo, a gente está falando de um conceito, por mais que ele, como eu disse agora há pouco, por mais que ele se remeta a uma realidade possível, futura, ainda assim os seus idealizadores idealizam e criam esse conceito num dado momento do tempo e do espaço. Isso significa que, se eu não pensar o comunismo como um tipo ideal, portanto, se eu pensar como um conceito, eu não posso dizer, como muita gente insiste em dizer, que Jesus, pensando que existiu o Jesus histórico, e seus discípulos ou as primeiras comunidades cristãs eram comunistas ou socialistas. Não posso. Por quê? Porque comunismo e socialismo são conceitos criados e referentes a um determinado momento da realidade e do tempo histórico. Então eu não posso dizer que essas sociedades ou que esses personagens eram comunistas porque isso é anacronismo, naquele momento não existia comunismo. A mesma coisa, por exemplo, de dizer que um dono de escravo no século XVIII no Brasil era racista. Por que eu não posso dizer que ele é racista? Porque racismo é um conceito que existe a partir do século XX. Não há uma noção de racismo no século XVIII, no século XIX. A gente pode falar em racialismo, que é muito mais uma categoria, a gente vai falar de categoria daqui a pouco, porque ela é vazia. Né? Eu atribuo significado a ela para dizer racialismo são relações de imposição, utilizando o critério de raça como fundamento para as relações sociais e de dominação. Mas racismo, portanto, a discriminação por meio da raça é um conceito criado no século XX e não pode ser atribuído a momentos anteriores a ele. Ok? Então isso é importante a gente diferenciar. O conceito, portanto, ele parte de uma realidade, e quando a gente fala do ponto de vista histórico, tá? Não estou falando da antropologia, não estou falando de outras áreas, mas da história. Eu não posso atribuir um conceito a um momento ao qual ele não se refere. Ok? Espero que tenha ficado claro. Voltando aqui então para os slides, entrando então nesse outro elemento, nesse outro instrumento que é a categoria. Por outro lado, a categoria pode ser definida como um termo ou uma expressão criada voluntariamente pelo pesquisador com o fito de expressar uma realidade ou processo que sua interpretação pretende chegar. Por exemplo, alguns exemplos de categoria: luminoso, possibilidade objetiva, espaço de experiências, horizonte de expectativa. Eu poderia incluir aí, que a gente está falando agora, racialismo também. Por quê? O que é uma categoria? A categoria, diferente do conceito, ela é ahistórica. Porque o pesquisador cria a categoria voluntariamente, ele cria essa palavra voluntariamente para descrever determinados elementos que ele está analisando naquele momento específico, ou que servem para aquela pesquisa ou para aquela discussão específica. É o caso de racialismo, por exemplo, né, que a gente está falando aqui agora. Não dá para dizer que um dono de escravo era racista, mas dá para dizer que ele era racialista. Por quê? Porque há uma discriminação, utilizando como critério a raça, no momento em que a consciência dessa discriminação não é a mesma que se cria a partir do que a gente chama do conceito de racismo no século XX. Okay? Então, a gente pode atribuir a ele a expressão de racialismo, mas não necessariamente de racismo. Okay? Por exemplo, uma categoria para quem estuda religião, como é o meu caso, que sou pesquisador da área de religiões, que é luminoso, criado por Rudolf Otto, um teólogo alemão do começo do século XX. Rudolf Otto vai dizer, bom, o que é o sagrado? Sagrado, o conceito de sagrado já está imerso numa série de valorações religiosas das mais diversas possíveis em vários momentos do tempo e do espaço. E Rudolf Otto queria entender a experiência com o sagrado, a experiência religiosa. E ele não tinha um nome a atribuir para isso, né? Até porque isso faz parte da própria teoria dele, que num momento mais oportuno eu trago aqui para a gente discutir isso. Então, na obra dele, O Sagrado, se eu não me engano, de 1912, ele vai dizer, olha,
eu não tenho um nome que expresse a experiência com o divino, com o transcendental, com Deus, enfim. Então, como eu não tenho um nome, eu atribuo um nome chamado luminoso. Ele pega numen, né, do latim, e atribui a palavra luminoso, ponto. Então, luminoso é essa coisa com a qual a gente tem uma experiência religiosa. Percebe, isso é uma categoria. Ele cria isso para analisar esse elemento específico, mas que não serve para analisar mais nada, a não ser isso que ele está utilizando, a não ser que se esvazie essa categoria de significado e coloque outros significados nela. Portanto, é diferente de um conceito e, portanto, também é diferente de uma tipologia ideal, ou de um tipo ideal, ok? Kozelic, por exemplo, também fala de espaços de experiência. Espaço de experiência todas as pessoas têm em todo momento do tempo, né? Ou seja, o conjunto de experiências que você teve no passado. Isso pode ser atribuído e pode ser utilizado de diversas maneiras, portanto não é restrito, como o caso do conceito que é definido é restrito, ou da tipologia, que é uma projeção ideal utilizada para pensar determinados aspectos da realidade. Ok? Espero que esteja claro. Se não tiver, deixe um comentário aqui embaixo para a gente discutir juntos. Ok? Então, para a gente encerrar sobre essa relação entre tipologia e realidade. Então, nesse sentido, a simplificação tipológica aí é o cuidado que a gente precisa ter quando a gente fala de tipologia. Então, portanto, essa generalização, essa abstração da realidade de maneira voluntária para entender a própria realidade. A simplificação tipológica é, na verdade, uma maneira mais fácil de se observar as diversidades infinitas das realidades. Dessa forma, é um instrumento interpretativo que, todavia, não pode ser confundido com a própria realidade em si. Portanto, a tipologia não pode ser confundida com a realidade em si. A ideia do que seja um homem ou uma mulher ideal para você não pode ser confundido com seu marido, com sua esposa, com seu namorado, sua namorada, ok? Citando então Proust, que cita Weber, será impossível encontrar em algum lugar, empiricamente, um quadro semelhante em sua pureza conceitual. Trata-se de uma utopia, portanto, necessariamente fora da realidade, a tipologia. O trabalho histórico consistirá em determinar, em cada caso particular, o quanto a realidade está mais próxima ou mais afastada desse quadro ideal, em que medida convirá, por exemplo, atribuir, no sentido conceitual, a qualidade de economia urbana às condições econômicas de determinada cidade. Ou seja, cabe ao pesquisador, quando cria uma tipologia, primeiro, deixar claro para o seu interlocutor que aquilo é uma tipologia, portanto ele não está generalizando a realidade como se fosse a própria realidade em si, mas apenas criando um instrumento para interpretar essa realidade. Tá? Por outro lado, embora as tipologias não sejam a realidade em si, estas apresentam situações que de modo algum são puramente ideais. Portanto, ainda que a tipologia seja uma idealização, uma abstração, ela parte do real, ela parte de elementos reais, mas ela em si não encerra a realidade e não pretende ser parte da realidade. Portanto, quando você pensa num homem ideal, ou na mulher ideal, no parceiro ou parceira ideal, você faz isso tirando de elementos reais. Portanto, estatura real, personalidade real, se tem ciúmes ou não tem ciúmes, que sendo ciúme uma coisa real, portanto, são elementos reais que você utiliza para a criação dele. Portanto, não se apresentam de situações que de modo algum são puramente ideais, então não é uma abstração pura, tá? A tipologia. A legitimidade de uma dominação, citando Weber, já que guarda relações bem definidas para com a legitimidade da propriedade, tem um alcance que de modo algum é puramente ideal, ok? E para a gente finalizar essa parte da tipologia, pensando também do ponto de vista metodológico, o cuidado que se tem que ter com a questão também dos conceitos, olha só. A tipologia ideal pode ser, portanto, um evidente instrumento heurístico para os estudos históricos, pois proporciona uma possibilidade, mas não a única, de interpretação das realidades históricas. Todavia, só é realmente útil para a história quando o tipo ideal é lançado à realidade contextual, estabelecendo-se relações de causa-consequência e privilegiando-se as singularidades mais do que as generalidades dos objetos históricos específicos. Citando, mais uma vez, Proust, que cita Weber, portanto, daí o uso aqui do apud, tá?
O tipo ideal é um quadro de pensamento e não a realidade histórica, nem sobretudo a realidade autêntica. Sua única significação consiste em ser um conceito limite puramente ideal, no qual se avalia a realidade para clarificar o conteúdo empírico de alguns de seus elementos importantes com o qual ela é comparada. Portanto, olha só, é importante a gente perceber que o tipo ideal, embora ele tenha elementos do real, ele não pode ser confundido com o real. O conceito também não. Embora o conceito ele não possa fugir da realidade de maneira idealizada como a tipologia o faz. Por que eu falo isso? Porque a gente precisa tomar bastante cuidado para não forçar a realidade ao conceito ou à tipologia ao invés do contrário. Por exemplo, imagina que, por exemplo, um determinado autor, por exemplo, vamos pegar Nelson Werneck Sodré na historiografia brasileira. Sodré, a partir da sua interpretação marxista, ele tinha tal convicção na teoria marxista da transformação da sociedade a partir das etapas, né? Então, modo de produção escravista, modo de produção ou asiático, né? Modo de produção feudal, modo de produção capitalista, modo de produção comunista ou socialista, né? Ele tinha tal convicção nisso que ele tentou interpretar o Brasil colonial como sendo feudal. E aí tentou interpretar também o processo de industrialização desencadeado por Vargas, e aí ele chega a apoiar Vargas por isso, como sendo o Brasil entrando no modo de produção capitalista, portanto necessário para se chegar à Revolução Comunista, à Revolução Socialista. Portanto, força-se uma realidade que está completamente fora, né, de conceituação, por exemplo, dizer que o modo de produção ou que o Brasil colonial era feudal, força-se a realidade ao conceito ou à tipologia, portanto à teoria, de tal forma a se deformar a realidade para se encaixar no conceito. Né? Por exemplo, você quer de tal forma acreditar que na Umbanda o pai de santo se encaixa na tipologia de sacerdote, que ao invés de deformar a tipologia, portanto mudar os elementos da tipologia, ou mudar os elementos da teoria, mudar os elementos do conceito com o qual, mudar o conceito que você está trabalhando, abandonar um determinado conceito para utilizar outro, que você acaba deformando o próprio objeto. Isso é um problema. Né? Para ilustrar isso, eu trago, por exemplo, o mito de Procusto. Né? Procusto, na mitologia grega, seria uma espécie de dono de uma estalagem à beira da estrada que tinha uma espécie de fissura pela a proporção, pela perfeição das coisas. Né? E ele tinha o costume de oferecer determinadas camas para os seus hóspedes e a cama tinha que caber, né, certinho no seu hóspede. Se o hóspede fosse grande demais, ele cortava as pernas do hóspede para caber na cama. Se o hóspede fosse pequeno demais, ele esticava o hóspede até ele caber na cama. Por que esse mito de Procusto é tão interessante para a gente entender isso que a gente está falando? Porque o que interessa, né, aqui é uma inversão. Ele dá mais valor à cama do que ao hóspede. Por isso ele força o hóspede a caber na cama e não a cama a caber ao hóspede. Da mesma maneira, acontece muitas vezes com relação a quando a gente se invoca demais com a teoria a ponto de esquecer o próprio objeto. Né? Ou seja, a gente se preocupa de tal forma a provar que a teoria marxista está certa, ou que a teoria, sei lá, do ponto de vista econômico, da teoria da escola austríaca está certa, que o liberalismo está certo, ou a gente fica de tal forma fissurado para dizer que o Olavo de Carvalho está certo, que a gente deforma completamente a realidade para caber naquele esquema conceitual, naquele esquema teórico que a gente está tentando utilizar. O que é correto? Salvar o objeto ou salvar a teoria? Salvar o objeto. Por quê? Porque o objeto é o real.
né? Ou seja, deforme-se a teoria, mude os conceitos, utilize outros conceitos, mas mantenha o objeto. É o objeto que tem que pedir, que tem que exigir um conceito X ou Y, tem que exigir a utilização de um conceito ou de uma categoria ou uma tipologia, e não o contrário, ok? Então, dando sequência, o conceito e sua relação com a realidade, bem rapidinho para a gente também não delongar tanto na aula, né? 3 reflexões importantes que é preciso a gente fazer antes da gente passar para a nossa finalização. A primeira é que existe uma necessidade de que quando você trabalha determinados conceitos, você historicize esses conceitos. Como eu disse agora há pouco, por exemplo, quando a gente fala do conceito de capitalismo, é muito comum acontecer equívocos de você interpretar para agora, utilizar um conceito, por exemplo, criado no século XIX, pensado no século XIX, para a realidade do século XIX, por exemplo, por Marx, ou por um determinado autor da linha marxista no começo do século XX, e simplesmente enfiar esse conceito na realidade de agora, né? Você simplesmente utilizar esse conceito na realidade de agora, século XXI, como se as condições às quais se refere esse conceito fossem as mesmas, né? Se você não fizer uma historicização desse conceito, ou seja, o que significava capitalismo no século XVIII para o século XIX, no século XIX, no começo do século XX, na metade do século XX, no final do século XX, no começo do século XXI, se você não historicizar esses conceitos, você corre o risco de cair no anacronismo ou de utilizar um conceito que não dá conta da realidade que você está analisando, ok? Isso faz parte do que Koselleck desenvolveu de uma área toda de pesquisa na área de história chamada de Begriffsgeschichte, ou seja, a história dos conceitos. É necessário que você historicize os conceitos, é necessário que você entenda a história do conceito que você está utilizando, especialmente quando esse conceito se refere a um conceito herdado e não um conceito criado. Okay? É fundamental que se faça esse tipo de historicização, que se tenha noção de que tipo de conceito você está trabalhando. Existe uma dificuldade imensa, por exemplo, quando você utiliza conceitos que não tem mais que não existe mais na nossa própria realidade. Você tem que trabalhar com associações, por exemplo, faraó, né? Então você vai falar de faraó. Não existe hoje qualquer apreensão da realidade concreta que se remeta a um faraó, né? Ou seja, o que era um faraó no Egito Antigo. Então, o que a gente precisa fazer é associar esse conceito do qual se trata de uma realidade que a gente não é possível mais verificar, não é possível mais experimentar, fazer associação, por exemplo, com um governante, que é uma categoria, né? Você utiliza uma categoria governante para se pensar um conceito, que é faraó, ou fazer associações com outros tipos de governantes, como conceitos, por exemplo, ditador, né? Enfim, você tem uma série de outros elementos que você consegue fazer associações. Então, conceitos que não mais fazem parte da nossa realidade atual necessitam de associações ou de uma rede conceitual, que na verdade faz parte, que todo conceito precisa ter, que a gente vai falar daqui a pouquinho, para a gente dar conta dessa realidade, ok? Por outro lado, também, voltando aqui no slide, é muito difícil quando a gente se depara com a criação ou utilização de conceitos para entender a realidade vivida de imediato, a nossa realidade vivida no calor do momento, no calor da pele, tá? Por quê? Porque falta alteridade. Por exemplo, olha só, Antônio Prost, página 118. É extremamente raro que os contemporâneos de uma época tenham tido consciência da originalidade do período em que viviam, ao ponto de atribuir-lhe um nome naquele momento. Para falar de Belle Époque, foi necessário ter passado pela guerra de 1914 e ter vivido em um tempo de inflação. Os gregos da época clássica ignoravam que ela viria a merecer tal qualitativo, e mesmo se pode dizer a respeito dos gregos da época helenística. Portanto, olha só, a gente só pode falar de uma Belle Époque, né, que é esse período ali do final do século XIX, começo do século XX até a Primeira Guerra Mundial, depois que vem a Primeira Guerra Mundial e todo esse período de glamour, de bem-estar social na Europa, se transforma numa crise econômica imensa. Ou seja, depois que você passa por esse período, você olha para trás, aquilo ali foi, a gente pode dar esse nome de Belle Époque,
né, de criar esse conceito. Ou, por exemplo, é só depois, muitos séculos depois, é que a gente pode olhar para a história grega e dizer, ah, não, esse é o período clássico, esse é o período helenístico, esse é o período antigo, né, como eu disse, no caso da Idade Média. Ou mesmo nós, por exemplo, não faria nenhum sentido um brasileiro dizer que em 1937 vivia na Era Vargas. Por quê? Porque foi preciso acabar o período de Vargas para a gente dizer que aquilo ali era Vargas. Ou pelo menos o período da ditadura militar. A gente só consegue entender, enquanto conceito, o que foi a ditadura militar depois que a gente terminou esse período. Por isso é tão difícil dar um nome ou dar um conceito para a realidade que a gente vive hoje. O que seria? República das Loucas? Porque imagina, né? De 2013 para cá, a nossa história ficou caótica. E ficou caótica porque nós estamos vivendo esse período. Daqui 2, 3 décadas, quando esse período já não for mais o período da grande crise, né, que eu estou tentando dar um nome aqui, né, que vai de 2013, da primavera brasileira, né, digamos assim, dos 20 centavos, etc. e tal, até a ascensão do governo Bolsonaro, e vem com se não bastasse isso ser um problema suficiente, ainda vem uma Covid-19 para arrebentar com a gente. Ou seja, tudo isso só vai poder ser realmente entendido de fato, compreendido e conceituado quando a gente já tiver superado esse período. Portanto, daqui a algumas décadas, eu imagino, né? Então, é extremamente difícil a gente conseguir conceituar a nossa própria realidade. Isso é um ponto importante a se observar. Portanto, ao pensar o passado com conceitos contemporâneos, corre-se o risco do anacronismo. É perigoso e particularmente grave no domínio da história, das ideias ou da história das mentalidades. Então a gente não pode pensar o passado com conceitos contemporâneos, como a gente tem que ter muito cuidado de pensar nosso momento contemporâneo com conceitos do passado. Ok? É preciso esperar passar, é preciso esperar a alteridade histórica para a gente conseguir conceituar e entender a nossa realidade de fato. Uma última reflexão nesse tópico para a gente poder finalizar a aula. A rede conceitual. Segundo Antoine Proust, todo conceito está inserido em uma rede conceitual. Isso significa que não se pode entender qualquer conceito por si mesmo sem inserir em uma rede de outros conceitos com os quais ele está correlacionado. Portanto, pessoal, um conceito por si só ele não dá conta da realidade, por mais que ele tente recortar uma realidade específica. É só numa rede conceitual, portanto, uma relação de conceitos, de um conceito com outros conceitos, é que a gente consegue entender ou tentar dar conta ao máximo da realidade analisada. Uma citação interessante de Antoine Proust, página 124, ele diz o seguinte: como se vê, o conceito de fascismo só adquire sentido em uma rede conceitual que compreende conceitos tais como democracia, liberdade, direitos humanos, totalitarismo, ditadura, classe, nação, racismo, etc. Okay? Então, por exemplo, não dá para a gente falar de fascismo ou entender o conceito de fascismo sem entender o conceito de democracia, sem entender o conceito de ditadura, sem entender o conceito de direitos humanos, sem entender o conceito de racismo, sem entender o conceito de totalitarismo. Ou seja, a gente precisa de uma rede conceitual para dar conta de entender o próprio conceito, para dar conta de definir, de compreender, de utilizar o próprio conceito. Então não basta dizer que você vai estar utilizando um conceito. Esse conceito tem que estar relacionado com outros conceitos importantes. Okay? Por fim, para a gente finalizar a nossa aula, uma diferenciação importante entre história e sociologia, tá? Do ponto de vista, evidentemente, metodológico, portanto, também conceitual. Segundo Antoine Proust, a história passa o tempo chocando ovos alheios. Ou seja, utiliza-se a todo tempo de conceitos normalmente criados em outras ciências. Todavia, tais conceitos somente ganham efetividade dentro do próprio campo historiográfico. Isso pode ser interpretado tomando-se as devidas precauções como resultado do fato de que todo conceito histórico é por excelência, ao contrário da tipologia, é histórico por excelência, ao contrário da tipologia, que é fundamentalmente sociológica. Bom, vamos entender aqui. Primeiro, poucos conceitos são criados por historiadores. Poucos. Tá? Pouquíssimos conceitos são criados ou são fundamentalmente de historiadores. Normalmente nós, historiadores, pegamos conceitos criados por sociólogos, por filósofos, por antropólogos, pegamos conceitos de outras disciplinas e utilizamos para entender a realidade histórica. Tá?
Por isso que essa frase, a história vive a chocar ovos alheios. Então, nós fazemos filhos, ou seja, fazemos pesquisa, produzimos conhecimento a partir de conceitos, de ferramentas criadas por outras ciências, por outros ramos das ciências humanas, como o caso da sociologia, ok? Todavia, o conceito ele é fundamentalmente histórico, embora não seja criado por historiadores, porque ele trata de uma realidade histórica. Quando um sociólogo vai analisar, vai utilizar um conceito, seja criado por sociólogos ou não, para analisar um determinado elemento da sociedade, ele está analisando uma realidade histórica. Ao contrário da tipologia. A tipologia é fundamentalmente sociológica. Por quê? Basicamente, enquanto a história, essa seria a principal diferenciação entre história e sociologia, enquanto a história utiliza os conceitos para analisar a realidade, a sociologia usa a realidade para criar conceitos. Essa é a diferença, ok? Essa é a grande diferenciação metodológica entre história e sociologia. Continuando no slide, a interdisciplinaridade no uso de conceitos não é aparentemente um problema. Todavia, não raramente corre-se o risco da descaracterização da própria ciência. Para que tal risco não se torne um fato consumado, é necessário ter em mente que não é o conceito utilizado, nem tampouco o objeto escolhido que define a área e trabalho em questão, mas fundamentalmente a sua metodologia. Citando Antoine Proust, página 128, o historiador tem o direito de utilizar todos os conceitos disponíveis na linguagem, mas não de usá-los de forma ingênua. Portanto, pessoal, quando a gente fala que história e sociologia, ou história e antropologia, são quase siameses, né, porque eles têm muito em comum. É muito comum alunos chegarem em mim e falarem: professor, mas eu quero fazer um trabalho de história, mas tudo que eu falo, que eu vou fazer, me parece que é sociologia, ou parece que é antropologia, porque os objetos são comuns. Os objetos de pesquisa da história, antropologia e sociologia são comuns. O que diferencia a história, a sociologia, a antropologia, as ciências políticas, etc., não é o objeto, não é o conceito, não é a tipologia, mas a maneira como você utiliza isso, tá? Portanto, a metodologia. Mais uma vez, a história tem que utilizar todo o arcabouço teórico para interpretar o real, o objeto. Interessa para nós o objeto, a realidade, e não o contrário. Ok? Espero que tenha ficado claro. Meus queridos, eu encerro essa aula, mais uma vez agradecendo a atenção, a paciência de vocês. Se tiver dúvidas, deixa comentários aqui embaixo do vídeo, eu vou responder todos, a gente vai dialogando, a gente vai debatendo. É sempre um prazer poder dialogar com vocês. Agradeço bastante a atenção de vocês, peço que compartilhem o vídeo, se você gostou, deixa um like, deixa um gostei, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, isso é importante para a gente manter esse projeto de divulgação do conhecimento acadêmico para além dos muros da academia, ok? Desejo que você esteja bem e que permaneça bem. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.